Olá, amigos da Baixada Santista ligados na TV Com. E você que está nos assistindo ao vivo pela internet através do www.tvcomsantos.com. Sejam bem-vindos ao primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. E hoje nós teremos entrevista, notícias sobre o Brasil, sobre a Alemanha e muito mais, porque o Arqueonews está no ar. Obrigado, telespectador, a você que nos acompanha semanalmente aqui no Arqueonews, pelos e-mails que vocês têm enviado à nossa produção através do contato @arqueonews.com.br, mandando suas críticas, suas sugestões. Hoje eu tenho aqui um e-mail da Camila Alves, que é de São Paulo, e elogia muito o nosso programa, né? Diz que infelizmente é um programa assim que trata do patrimônio, não tem na cidade de São Paulo, não tem outras cidades, somente na Baixada Santista, e ela fala aqui do advento da internet, que ainda bem que tem esse recurso, não só no site da TV Com, mas também no site do Arqueonews, o www.arqueonews.com.br, onde você pode estar sempre nos acompanhando. Nós fazemos os backups sempre das entrevistas, então se você não viu ou perdeu alguma entrevista, você pode estar acessando o nosso site. Além do arqueonews.com.br, você também pode nos acompanhar pelo Twitter, através do twitter.com/arqueonews, onde você também fica sabendo sempre das notícias arqueológicas da semana, do mês e sempre um pouco dos nossos bastidores. E vamos às notícias dessa semana. Omissão. Foi por essa conduta que o vendedor de um lote no bairro de Morumbi, em São Paulo, teve que responder na justiça. Tudo começou em 2003 com a venda e início das obras no local. O Ministério Público denunciou o antigo proprietário porque ele teria omitido a existência de um sítio arqueológico aos compradores do terreno. Todos os locais em que restaram vestígios de ocupação pelo homem, em qualquer contexto temporal ou espacial, ou seja, no planeta todo, é considerado um sítio arqueológico. É considerado um local que traz informações sobre a passagem humana no planeta. De acordo com a denúncia, o vendedor assumiu o risco de destruição do sítio por sonegar a informação à incorporadora. Na defesa, o vendedor alegou que teve receio de não conseguir fechar o negócio. O argumento não foi aceito na Justiça Federal, que negou o pedido de trancamento da ação. Pesou a afirmação do Ministério Público de que o antigo dono do terreno tinha consciência de que a área protegida sofreria danos. O vendedor recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui, o relator do caso, o ministro Jorge Mussi, concluiu que a simples omissão não pode ser enquadrada no tipo penal da Lei de Crimes Ambientais. O ministro destacou que a falta de informação não deve ser igualada à destruição ou inutilização do bem protegido. De acordo com o ministro, o crime previsto neste artigo demanda a prática de ações. Diante disso, a 5ª turma do STJ decidiu que o vendedor não pode ser responsabilizado pela destruição do terreno. O tipo crime ambiental que se pretendia tem no seu núcleo os verbos destruir, inutilizar. Perceba que há uma diferença entre não fazer nada e destruir. O nada não pode causar nada, ou seja, a inércia de alguém, a omissão de alguém não pode produzir um resultado naturalístico, ou seja, resultado naturalístico é aquele que altera algo no meio ambiente. Então, se o sujeito omitiu-se, ele não provocou o resultado final. O lugar tem todos os atrativos para seduzir turistas. Mas a história do Ninho da Águia de Hitler, a uma altitude de 1.800 metros nos Alpes Bávaros, é um pouco diferente. O antigo refúgio do líder nazista é hoje um restaurante. Claro que estou interessado em história, não devemos esquecer o Terceiro Reich, mas não precisamos lembrar disso toda hora. A poucos quilômetros do local, outra residência de Hitler, o Berghof, comprado nos anos 30 e destruído pela SS no final da Segunda Guerra. Diferente do Ninho da Águia, com 2.700 visitantes por dia, aqui há muito pouca informação ou turistas.
Acho que seria importante para os turistas que vêm aqui ter a informação que precisam. A informação deveria ser neutra e ter uma descrição objetiva dos fatos. Para ajudar a fornecer material histórico, existe esse centro de visitantes, que oferece excursão guiada a um dos bunkers de Hitler. Enquanto alguns historiadores gostariam de ver esses locais protegidos, outros acham que seria um passo para a criação de um templo neonazista. Dar a esses locais nazistas status cultural apenas serviria para criar espaço para o movimento nacional socialista nestas montanhas. Protegido ou não, o passado nazista já está na trilha do turismo, abrindo a chance de o mundo observar esta etapa sombria da história alemã. E no próximo bloco teremos entrevista com a Juliana Klabundi. Vocês ficam aí, é só um minutinho, nós já voltamos. De volta com o ArqueoNews e hoje com a presença da Juliana Klabundi, ela que é vice-presidente da ONG Isabelê. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite, mais um prazer tê-la novamente aqui em nosso programa. Eu que agradeço mais essa oportunidade, né? E Juliana, então hoje nós vamos aqui para falar de alguns projetos, né? Entre eles, né, vamos falar primeiramente do projeto Geração Muda Mundo. O que é esse projeto? O pessoal, o telespectador entender, o que é esse projeto, qual é a concepção dele, como é que está sendo formado tudo isso? Então, esse projeto, ele trata da juventude, né? A ideia é desenvolver e realmente colocar em prática o empreendedorismo. E ele é uma iniciativa de uma instituição internacional, que é a Ashoka. E essa instituição já foi criada em cima do desafio de superar dificuldades, né? Seu grande mentor é da Índia, né? Então vem de toda aquela realidade de juntar potências para, né, superar os desafios que a vida imprime nas comunidades, né? E aí no processo de trabalho dessa instituição, eles perceberam que o clique, né, aquele momento que a pessoa fala, não, eu faço parte disso, eu tenho que atuar, eu tenho que fazer alguma coisa, é na juventude. Então eles começaram incentivando pessoas, né, adultos, né, que têm iniciativas, que tinham iniciativas, ainda continuam com esse processo, mas voltando um olhar também para esse momento. Então, foi criado esse programa, que é o Geração Muda Mundo, para desenvolver o empreendedorismo junto à juventude, né? Dentro do processo, existem duas grandes vertentes, né? Que são os empreendimentos sociais e os empreendimentos econômicos. Então, o jovem ele é convidado, né, a transformar o mundo, não naquela ideia idealista, não, o meu mundo, eu faço parte aqui, a minha esquina é essa, o meu mundo é esse, então o que eu faço para, né, colaborar positivamente com tudo que está aí hoje, né, enfim.
Então ele é convidado a participar e ele pode ir por esses dois caminhos, né? Ele idealiza uma proposta, essa parte técnica é dado um apoio, né? Uma formação para que ele possa fazer um plano de ação concreto, né? E esse plano de ação é colocado em prática, onde também entra um acompanhamento, um monitoramento, e eles recebem também um financiamento semente, né? Então aquela iniciativa que precisa de material, no caso do social, tem um apoio, né, para a compra desse material. E no caso dos empreendimentos econômicos, vem no sentido daquele primeiro capital de giro, enfim, né? Mas o grande olhar está no processo mesmo, né? Então, os projetos sociais normalmente vão naquele sentido da conscientização, da mobilização, né? E os empreendimentos econômicos vêm no sentido de gerar renda. Também foi um passo na evolução do processo, né, que a gente começou a perceber que os jovens tinham as iniciativas sociais e essas iniciativas geravam renda. Só que uma renda descontrolada, sem entender o que é caixa de, né, o que é fluxo, o que é plano de negócios, enfim. Então, mais um acréscimo vem nesse momento de entender que essa geração de renda pode ser e deve ser, né, hoje então, no mundo atual, né, que a gente está hoje lidando com o mundo do trabalho, né, incentivada. Então, entram a questão dos negócios inclusivos, da economia solidária, né? E todo esse conteúdo dá mais base para que essa iniciativa tenha sucesso. Com certeza. Né? E hoje, Juliana, onde vocês estão empregando esse projeto? É na Baixada toda? Vocês têm uma cidade específica? Uhum. Como é que está esse processo? E também, como você falou que vem da Índia, né, essa ideia, ele está espalhado por todo o Brasil, está espalhado por todo o mundo? Vocês têm, assim, uma correlação com esses outros núcleos? Como é que está funcionando isso? Então, o programa está ativo em 63 países, né? No Brasil, ele tem 5 grandes pontos, que é o Ceará, Curitiba, São Paulo, interior de São Paulo. E aqui na Baixada, ele iniciou em Cubatão, né, em 2008. Então, foi um ciclo de 2 anos só para Cubatão. Iniciamos um novo ciclo e aí já com um outro olhar também de pensar no entorno, né? Não no sentido de atender na amplitude, mas existe um entorno, né? Então esse ciclo agora ele está aberto para as outras cidades da Baixada, né? Tendo um grande foco em Cubatão, que é um processo que já está em desenvolvimento, né? A gente tem um ponto de referência, né? Que é numa sociedade de melhoramentos de Cubatão, que é a Someca. Né, que a gente tem lá o QG, enfim, os jovens precisam fazer reunião, eles também podem utilizar esse espaço, acessar a internet, né? Mas as iniciativas estão espalhadas, né, na cidade como um todo. Em Cubatão a gente está bem distribuído e com esse novo ciclo já estamos em São Vicente e devagarinho entrando aqui em Santos também. E quando você tem ideia de quantos jovens vocês já estão, que está dentro desse projeto, que vocês estão conseguindo trabalhar essa geração Muda Mundo? Então, hoje a gente traz aproximadamente 400 jovens, né? O primeiro ciclo envolveu 200, então eles já têm as suas iniciativas implantadas, em andamento, já estão mais autônomos, mas a gente mantém o acompanhamento e a mobilização da rede, porque isso que é o grande ponto, né? Quando eu trabalho com empreendedorismo, eu troco, eu empresto, né? Para ter mais recurso. Então essa rede ainda permanece mobilizada, né? E agora começa, começo do ano, né? Iniciou esse novo ciclo, então vamos agregando novos jovens, né? E aí a gente chega aí nessa quantidade. Tá, então, mas esse ciclo anual, então? Bienal. São 2 anos. Isso, tá, mas então não tem como agregar novos jovens? Sim, ele não tem um ciclo fechado de ingresso, né? Pelo contrário, o interesse me traz... A qualquer momento esses jovens podem estar entrando no projeto sem problema nenhum. Sim. Tá. Até porque a gente tem uma equipe que prevê essa assistência, né? Então a gente tem uma coordenação, tem uma articulação e tem os assistentes de juventude. Né? Então, se tem um grupo, a gente vai até o grupo, mas se há uma iniciativa, uma dupla, um trio, enfim, a ideia é que esses jovens realmente se coloquem na vida, né, cidadã, vamos dizer assim, então a gente vai até esses espaços. E você tem, Juliana, quantificado quantos já foram os projetos, o número de projetos que foram ou que estão ativos, assim, principalmente na parte econômica?
né? Você tem esses dados? Então, essa parte econômica, ela vem com uma grande força nesse ciclo, né? Então, eles estão prontos para ser iniciados. São 25 iniciativas. Olha só, né? Então, bastante, cada iniciativa, né, depende do perfil da proposta, mas a grande maioria não trabalha só, né? Isso também é bom. Então, ele agrega mais jovens, né? Então, o grupo, ele vem... a gente tem um formato de 1 a 5, né? Para dar um início na conversa. E aí ele soma mais pessoas, né, no processo. Então, desses 25, uma projeção de 5 a 7 por iniciativa nesse primeiro momento. E aí tem um outro momento que vai vir, né, que é o momento que contagia e leva toda a comunidade junto, né, em relação aos empreendimentos econômicos. E em relação ao social, também você tem essa... Então, é maior ainda, Olha só. porque os movimentos sociais, eles te exigem, né, mobilizar, encontrar forças, né. Então, no primeiro ciclo, a gente teve 100 iniciativas, né, que já multiplica nesse formato que a gente está falando, e agora a gente vai ter mais 25 novas sendo implantadas, né? E normalmente os projetos sociais é assim, a escola, né, o meu bairro, então alcança de fato, né? Consegue agregar mesmo agregar as pessoas. Isso. E você tem assim, claro, não menosprezando todas as iniciativas, você tem como pontuar uma que você fala, olha, essa iniciativa foi não a melhor, mas que agregou mais ou que teve um resultado melhor? Você tem como pontuar essa iniciativa ou não? Então, das que já aconteceram, tem uma muito importante, inclusive uma pessoa da equipe vem desse processo, é uma jovem, enfim, que foi o CUMPE, né, que o projeto deles se chama CUMPE, que a ideia era trabalhar com o meio ambiente, né, então elas já participavam de algum processo, né, voltado para isso, esse olhar já estava ali muito latente, moradoras da Fabril, né, que é uma área de preservação ambiental, né, e uma preocupação com esses movimentos que tá acontecendo, né, a saída de algumas famílias da cota, o como eu ainda moro aqui, mas preservo melhor, enfim. E aí esse processo foi gerando um movimento de conscientização. Então, a primeira preocupação delas era conscientizar. Foram as escolas, um trabalho intenso, de verdade mesmo, levando os meninos para mangue, para espaços como zoológico, jardim botânico, trazendo a prática, né, não só aquele momento da sala de aula, né, alcançaram as famílias começaram a participar do projeto, né, tudo isso, né, você imagina que vai crescendo junto com a iniciativa. Mais pessoas. O bairro hoje, né, elas tiveram uma dificuldade com a escola no começo do ano e tal, o bairro pressionou para que continue